Processo de tombamento. Entenda como é feita a preservação dos marcos históricos e patrimônios culturais de uma cidade. O que você conhece sobre a Barra do Ceará, primeiro bairro e marco zero de Fortaleza? A atitude de moradores muda o destino da antiga estação ferroviária da Parangaba. Cartão postal de Fortaleza, a ponte sobre o rio Ceará, não é apenas sinônimo de prosperidade. Surpreende-se também com as histórias de vida e encontros e desencontros protagonizados pela nossa Praça do Ferreira. O Estação 5 começa agora. História, memória de um local e de um povo são elementos que devem ser preservados por governos e cidadãos. Vamos abrir o baú de lembranças de grandes momentos históricos de Fortaleza e conhecer pessoas que lutam para que nada disso seja esquecido. Prontos para viajar no tempo? Você sabe como a memória de um povo pode ser preservada? Entenda a seguir a diferença entre patrimônios materiais e imateriais e como o processo de tombamento ajuda a garantir que a história de um lugar não se perca. Fortaleza possui cerca de 58 monumentos tombados entre edificações, praças e elementos culturais. Esses bens estão espalhados pelos bairros de Fortaleza e fazem referência à memória e à história da cidade. Recentemente, a Praça Portugal foi ameaçada de demolição para dar lugar a um cruzamento entre as avenidas Dom Luiz e Desembargador Moreira. O fato trouxe à tona o debate sobre a preservação da praça como patrimônio material ou imaterial de Fortaleza. O Ministério Público do Ceará apresentou o projeto à Secretaria de Cultura de Fortaleza para tombamento da Praça Portugal como patrimônio material de Fortaleza. A Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural, instância da Secutifor responsável por avaliar o pedido, rejeitou o projeto. Segundo a Secutifor, a Praça Portugal possui uma importância no que se refere às manifestações culturais que ocorrem no local, sendo, portanto, um bem imaterial da cidade. Já o Ministério Público do Ceará discorda, argumentando que a importância da praça é de caráter material, estando ligada à estrutura do espaço. Esse embate de opiniões entre Secutifor e Ministério Público traz as perguntas: o que são patrimônios culturais materiais e imateriais e como o tombamento ajuda na preservação do bem. Romeu Duarte é arquiteto e ex-superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Ele explica o que é patrimônio. A noção de patrimônio está sempre ligada a algo que se quer preservar e que se quer legar. No caso da cultura, chamado patrimônio cultural, são todos aqueles bens materiais e imateriais que são considerados fundamentais para a constituição da cultura de um povo. E é uma noção também que diz respeito a uma ampliação, ele não é restrito. O patrimônio está sempre se ampliando, sempre incorporando novas expressões, novas manifestações. O IPHAN define que o patrimônio material refere-se aos bens de caráter arquitetônico, paisagístico e arqueológico, como o Teatro José de Alencar, a Praia de Iracema e os monólitos em Quixadá. Já o patrimônio imaterial diz respeito às manifestações folclóricas e culturais de uma sociedade. Como exemplo, temos a prática da Feirinha da Beira-Mar, em Fortaleza. Os tombamentos podem ocorrer em caráter federal, estadual e municipal, e a abertura do processo pode ser feita por qualquer cidadão. O professor de História da Universidade Federal do Ceará, Antônio Gilberto Nogueira, conta que as medidas de preservação do patrimônio imaterial surgiram com as reivindicações populares pelo direito à memória e à cultura. Então, a partir dos anos 80, a gente começa a ver um grande crescimento no sentido de pressionar, né, os órgãos públicos no reconhecimento de outros patrimônios, de outras memórias. Nos anos 2000, cria-se então o decreto, né, 3.551/2000, que criou então o registro do patrimônio imaterial. Aí, veja bem, é um outro instrumento que vai ser agora eleito, né, como coadjuvante do tombamento. Jéssica Vasconcelos, arquiteta e mestranda em Patrimônios Históricos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fala sobre a importância do tombamento. O tombamento ele é importante porque ele cria essa questão de estar, que o bem ele está institucionalizado, ele está preservado institucionalizadamente. Então, eu acho assim que para as pessoas, para a sociedade de modo geral,
muitas vezes ela só reconhece a importância de um bem, de dizer que ele é patrimônio, com o tombamento. Por que a gente tem que preservar o nosso patrimônio? Porque ele é importante para a construção da identidade da nação. Porque ele é importante para... é tão incrível a nossa cultura de não se reconhecer nesses bens, de não ter ali a nossa história. Ele marca os momentos da nossa arquitetura, do que aconteceu na nossa cidade. A Barra do Ceará é o bairro mais antigo de Fortaleza. Com 410 anos, o bairro coleciona histórias de quem vive e passa por lá diariamente. Algumas dessas histórias você acompanha agora na reportagem de Lucas Bernardo e Jonas Daniel. Nascida do encontro do rio com o mar, a Barra do Ceará é mais do que um bairro, é um berço histórico, não só de Fortaleza, mas também do estado. O primeiro bairro da cidade, com mais de 400 anos, conserva belezas naturais que atraem vários admiradores. Assim, eu gosto de morar na Barra do Ceará, porque já moro aqui há muito tempo. Os moradores contam as memórias do bairro com orgulho, pois sabem da importância dele para a história do Ceará. Para mim é uma honra morar na Barra do Ceará. Eu sinto como uma honra porque em diversas oportunidades no colégio, que eu estudei lá no SESI da Barra do Ceará, eu pude aprender que a importância histórica que o bairro em si, a grande Barra do Ceará, tem para a nossa cidade, para Fortaleza, como o lugar onde foi fundado, o lugar onde meio que começou. No entanto, os moradores percebem que o bairro não é tão valorizado como deveria. Se fosse algo bastante considerado pelas pessoas, eu até diria que eu me acharia, por morar na Barra do Ceará, que foi um dos primeiros locais, digamos, aqui do Ceará, em que os colonizadores chegaram, Só que não é algo que é valorizado. Rio, praia, ponte, forte, equipamentos de lazer e até centros de treinamento para time de futebol. Estes são alguns dos atrativos desse bairro, que é o segundo mais populoso da cidade. Segundo o último censo divulgado pelo IBGE em 2010, a Barra do Ceará possui 72.423 habitantes. Se você pensar por um lado, é complicado as questões da Barra, porque apesar de ser um lugar que tinha tudo para ser ponto turístico, apesar de ser um lugar que tinha tudo para ser muito valorizado pelas prefeituras, pelos governos, lá acaba sendo um lugar meio desestruturado, por causa da industrialização muito forte que teve lá. Acaba sendo um lugar que é difícil se movimentar, de se locomover, às vezes tem questões de insegurança. E questões assim são o lado ruim de se morar na Barra. Em 2013, o bairro passou por diversas mudanças. Uma delas foi a execução do projeto Vila do Mar, que teve como objetivo resolver problemas de habitação e de saneamento básico, além de construir novas vias e espaços de lazer. A Costa Oeste é nova, Só que é como se fosse uma nova beira-mar, ali. Só que, pelo fato de ser na Barra do Ceará, ter uma população carente, uns jovens que geralmente não são induzidos a estudar, vários fatores que levam a vandalismos. Os problemas sociais são fatores que chegam a desvalorizar a região, como ponto turístico e urbanístico da capital. Com belezas naturais e com problemas sociais, a vida na Barra do Ceará não para, segue conforme os ventos e as tranquilas ondas do mar. Barra do Ceará, do lado de lá, do lado de cá, onde a vida é mais bela, nessa imensa aquarela, com seus lindos manguezais. A luta pela preservação do patrimônio histórico de uma cidade nem sempre é vencida pelo povo, mas existem casos em que o trabalho conjunto de uma comunidade faz toda a diferença, como na estação ferroviária da Parangaba. Depois de várias manifestações dos moradores, o local foi tombado em 2008 e hoje abriga a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Parangaba é um bairro que já foi distrito de Fortaleza e aldeia indígena. Hoje é um canteiro de obras, shopping, estação do metrô e VLT, e outras construções transformam a paisagem do lugar. Mas um prédio chama a atenção de quem passa por aqui. É a estação ferroviária de Parangaba, hoje rebaixada 3,5 metros do nível da rua.
passado e o presente, a Estação da Parangaba permanece viva na arquitetura e na memória dos moradores do bairro. Memória que os próprios moradores lutaram para preservar. Com a implantação da linha sul do metrô, a estação foi ameaçada de demolição pelo governo, mas defensores de sua permanência se empenharam para que o prédio fosse preservado. É o caso deste padre, morador do bairro há vários anos. Nós, Parangaba, nós, a comunidade, não permitiu, como Pacatuba também não permitiu. Demoliram Maracanaú, Modubim e muitos outros. E nós aqui era para demolir, porque era a principal onde passaria o metrô. Nós insistimos e a ponto de que nós fôssemos até ao senhor presidente da República. Erguida em 1879 e reconstruída em 1927, a estação de Parangaba era a rota de ligação entre o centro da cidade e o município de Baturité. Hoje, sua permanência divide a opinião dos moradores. Bem, eu sou a favor da permanência da estação de Parangaba. Por quê? Porque é um patrimônio histórico. Muitos, meus pais, meus avós, muitos já passaram por lá, assim como várias pessoas também que moram aqui no bairro de Parangaba. Eu acho sempre... Bom, eu não concordei a estação ter ficado naquele local, pois ficou um aspecto muito feio para a cidade, abaixo da linha do metrô, e poderia ter sido melhor aproveitado aquele espaço em prol da população, né? Fazer uma coisa assim, benefício. Tombada desde 2008 pelo município, hoje a estação abriga as instalações do Centro de Referência em Direitos Humanos. Ninguém do órgão aceitou gravar entrevista com a nossa equipe, mas Neuma Cipriano, coordenadora do centro, nos informou que de janeiro a maio deste ano, 1.300 atendimentos foram realizados no local e que sua inauguração oficial não tem data prevista para acontecer. A estação da Parangaba resiste às intervenções ao seu redor e permanece firme como um importante ícone do patrimônio histórico de Fortaleza. A ponte do Rio Ceará foi construída há 16 anos para interligar a capital ao litoral oeste. Mas que mudanças ela trouxe para a vida das pessoas que habitam e trabalham no entorno da construção? Confira essas histórias no documentário produzido por Eduardo Oliveira, Jadiel Lima e por Cláudio Lucas. A Barra do Ceará, antes da ponte, era muito diferente. Você, para ter uma ideia, nós tínhamos aqui aproximadamente 60 barcos fazendo essa travessia de um lado para o outro. Hoje tem 9 proprietários de barco resistindo aí. Então dá para você sentir o tamanho do prejuízo que foi a ponte para nós. Tá certo? Centenas de pessoas que vinham ao final de semana para a Barra do Ceará, certo? Curtir essa praia ali. E hoje, com certeza, vão para outras praias, né? E gostavam de fazer essa travessiazinha de barco, que era muito bacana naquele momento, né? É isso. Que a ponte, infelizmente, eu não poderia dizer que foi bom para nós.
Antes da ponte era um movimento aqui da grande. E quem conhecia, teve um rapaz aí, do FIFO, né? Da CIS, que tinha 22 embarcações aqui, dessas pequenas que botavam só 20 passageiros, né? Mas aqui não parava não. Você pegar um dia de sábado, domingo, qualquer dia da semana, rapaz, era gente demais. Os barcos não estavam aqui em cima, que era de gente demais. Todo mundo só se deslocava de toda a parte de Fortaleza, nessa redonda, tomar banho na Barra do Ceará, que era em cima, grande praia que tinha. Antes que por sua embarcação aqui era rico. Era rico, era 6, 8, 10 terrenos, carro por todo canto. Agora, a minha, pelo menos depois que eu comprei essa daí, até que rendeu um pouco, que foi há 3 anos passados, 5 anos passados, deu para alguma coisa. Mas agora, depois que começou essa discussão do pessoal aí, não tem mais respeito na ponte mesmo. Você fez a ponte muito próximo da boca da barra, aonde entra o peixe, né? Aí, como entra o peixe aqui, a tendência, e a ponte está aqui, a tendência é assorear, ficar muito raso, perto da boca da barra. Vamos dragar isso? Para dragar isso hoje é complicado. Quer dizer, você vai inviabilizando todo um trabalho de muita gente aqui no lugar. O pescador hoje mesmo recente, né? Você pode falar com o pescador, esse recente, né? O peixe que tinha na época, entrava camurupim, mas peixinho que entra aí, que não chega nem a crescer, pequenininho. Então entrava camurupim 20, 30 quilos. No próximo bloco, conheça Cristiano Câmara e entenda os esforços de um homem na preservação da memória do Ceará. Voltamos no tempo para relembrar os grandes momentos da era de ouro do rádio cearense.